Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1. Essa passagem da Bíblia, ela nos interessa hoje, sobretudo, por causa da pergunta que Jesus vai fazer a um homem enfermo: queres ser curado? Parece uma pergunta óbvia, porque se você pergunta para um doente se ele quer ser curado, a resposta óbvia é que sim. Mas nós vamos olhar para o texto e olhar para as implicações dele, porque não foi essa a resposta que esse doente deu. E isso tem muito a ver com aquilo que se passava no seu coração. Nós temos muitas coisas em nossos corações, ou em nosso coração, melhor falando. Nós não temos muitos corações, né? Nós só temos um. Essa é uma expressão que a gente acaba usando em nossos corações, mas ela está errada. É em nosso coração, porque nós só temos um. Às vezes existe uma farpa no nosso coração, e é por causa dela que Jesus vai ao encontro deste homem. Importante que você note que Jesus não foi ao encontro dele simplesmente porque ele era um paralítico. Jesus foi ao encontro dele por aquilo que estava no seu coração. A palavra de Deus diz assim, João capítulo 5, verso 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Enquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Agradecemos-te, Senhor, pela tua palavra lida. Pedimos-te agora que o Senhor nos ilumine a mente e o coração, para que possamos receber esta porção da palavra. Que ela seja útil para a edificação da igreja e que ela seja útil também para aqueles que ainda carecem de uma experiência com Cristo. Pedimos agora que o Senhor se revele a essas pessoas e revele a sua palavra a elas, porque elas não têm como discernir se o Senhor não se revelar. Eu te suplico esta bênção, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Observe que esse é o terceiro
milagre efetuado por Jesus neste evangelho. E este milagre ele é peculiar porque Jesus toma a iniciativa do milagre. Via de regra, quando alguém estava enfermo ou carecendo de um favor, Jesus atendia um chamado e então realizava o milagre. Esse aqui é um caso bem distinto, porque Jesus não espera pedido, é Ele quem toma a iniciativa. E diz o texto que, e ele começa assim, João começa falando sobre uma festa que os judeus estavam realizando. E Jesus foi para essa festa. E aqui está o primeiro enigma desse texto. Havia uma festa, diz João que Jesus estava indo para a festa, e a festa estava acontecendo do lado do tanque de Betesda, e em vez de ir para a festa, Jesus foi para este lugar chamado Betesda. Eu tive a oportunidade de visitar aquilo que sobrou deste lugar, e tive a oportunidade de ministrar também neste lugar para os peregrinos que foram a Israel. É um lugar extraordinário. Na verdade, esse lugar tinha 5 pavilhões, havia sido um palácio, depois foi transformado numa espécie de hospital. Exatamente porque naquele lugar existe um tanque. E havia uma crença entre os judeus de que em certo tempo um anjo descia naquele lugar, agitava as águas, e o primeiro enfermo que se lançasse nas águas era imediatamente curado. Observe que eu disse, havia uma crença. Esse texto aparece em nossas Bíblias entre colchete, indicando que nós estamos diante de uma interpolação, ou seja, de algo que foi acrescentado ao texto, provavelmente por algum rabino, por algum escriba, porque essa parte não exatamente acontece no texto original. O que está aqui registrado era uma crença que havia entre os judeus. Não se sabe exatamente o que acontecia ali, mas a crença era que um anjo descia naquele lugar e agitava as águas. E é óbvio que, havendo tantos enfermos naquele lugar, algum milagre ali devia estar acontecendo de fato. E diz a Bíblia que havia muitos enfermos ali, cegos, coxos, paralíticos. Diz João que neste lugar jazia uma multidão de enfermos. E a Bíblia diz que Jesus vai a este lugar. E é curioso, ele podia ter ido à festa, mas preferiu ir ao lugar onde estavam as pessoas que mais sofriam. Havia muita gente no lugar, mas Jesus vai distinguir uma delas. Aqui nós enxergamos aquilo que Dr. Warren Wiersbe chama de a soberana graça, a mesma que alcançou você e a mim. Havia muitos doentes, havia muitos perdidos, mas de uma forma especial, ele lançou o seu olhar sobre nós, decidiu nos alcançar, numa iniciativa inteiramente dele. E essa é a pergunta que a gente faz diante de uma passagem como esta. O que havia neste doente para que Jesus tivesse olhado para ele em meio a tantos outros para decidir alcançá-lo e abençoá-lo? Isso significa que ele foi objeto de um amor em comum, ele foi objeto da graça, que é um favor que nós não merecemos, assim como você e eu. Muitas vezes eu me pergunto, o que Jesus viu em mim para um dia lançar o seu olhar, para um dia decidir me alcançar? Essa explicação só se encontra no coração dele. E a partir daqui eu quero começar a trabalhar com vocês esta passagem. Quando Jesus olha para este homem que está ali no tanque, Jesus vai perceber algumas coisas que no texto nós vamos perceber de forma bem clara. A primeira era a decepção que esse homem tinha com a própria vida. Diz o texto que ele estava enfermo havia 38 anos. E 38 anos gerou nele uma certa decepção com a própria existência. Alguém disse que a vida dele era como a vida de Israel, durante os 38 anos que Israel esteve peregrinando pelo deserto.
Você sabe o que é passar 38 anos girando, andando em roda, sem chegar a lugar algum? Ter uma vida e essa vida não progredir. Havia se passado quase 4 décadas da vida dele e ele está no mesmo lugar. Tem muita gente que fica decepcionado também. Tem gente que de repente dá uma olhada assim no retrovisor, olha para a vida e diz: meu Deus, já se passaram tantos anos e eu continuo na mesma. Jesus vai mostrar para nós, através desta passagem, o grau de decepção que esse homem tinha com a vida. E talvez alguém aqui esteja também decepcionado com ela. Tem expectativas, mas as expectativas não se cumprem. O texto mostra também que ele está decepcionado consigo mesmo. Porque diz o texto que havia a crença de que o anjo descia, e quando as pessoas enfermas naquele lugar percebiam que a água estava sofrendo algum agito, diz a palavra que o primeiro enfermo que se lançava era curado. E o texto mostra que ele tentou várias vezes, sempre que via a água sendo agitada, ele tentou chegar primeiro. Mas nem entre os desvalidos ele conseguia chegar em primeiro lugar. Ele disse: Senhor, sempre que eu vou, outro vai adiante de mim. Outro toma a minha bênção. Eu nunca consigo chegar em primeiro lugar, nem mesmo entre os mais doentes. Ele está decepcionado consigo, porque ele não consegue prevalecer diante das dificuldades que se impõem na sua vida. Em terceiro lugar, ele está decepcionado com as pessoas. Observe que Jesus faz uma pergunta para ele: queres ser curado? Uma pergunta como essa sugere um tipo de resposta: sim, não, talvez. Mas o que ele responde, ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Aqui está o grande problema da vida dele, o grande problema que o impedia de alcançar o favor de Deus. Ele trazia mágoas no seu coração, tinha farpas no coração dele. Ele deixa entrever, ou ele deixa perceber na sua fala, que ele tinha uma decepção com as pessoas mais chegadas, talvez amigos, talvez familiares, porque ele disse: eu estou aqui sozinho, não tem nenhum familiar, não tem nenhum amigo que me auxilie quando a água é agitada. Sempre que a água é agitada, os outros vão e eu não consigo ir, porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Ele está decepcionado com as pessoas, e muitas vezes nós nos decepcionamos com elas. Esperamos muito das pessoas e recebemos muitas vezes pouco. E isso vai gerando dentro de nós alguma coisa muito ruim. Mas talvez a maior decepção dele fosse exatamente com Deus. Eu não sei se você já esperou muito de Deus e ficou com aquela sensação de que Deus não está olhando para você. Ele diz: Senhor, outros vão e eu fico. Talvez pessoas até em melhores condições do que eu são atendidas, Deus auxilia, Deus cura, mas eu fico sempre esperando a minha vez. Ele, como judeu, certamente orava a Deus e ele fazia as suas preces diárias. E eu fico imaginando esse homem ali ao longo dos anos, orando em torno daquele tanque, dizendo: Senhor, permita que na próxima vez eu seja o primeiro. Mas parece que Deus nunca ouvia as orações dele. Você já chegou ao ponto de ficar decepcionado com Deus? De achar que Deus ouve a todos, mas não ouve a você? Era basicamente isso que se passava na vida dele. E aqui, olhe para o texto comigo, para algumas implicações, e a primeira delas está no versículo 6. Diz que Jesus está passeando ali naqueles alpendres, naquele hospital montado em torno de uma expectativa. E diz a Bíblia que a primeira coisa que Jesus vai fazer é que ele vai olhar para aquele doente. O olhar de Jesus aqui é notório. Diz o versículo 6 que Jesus vendo, Jesus olha, Jesus vê, Jesus percebe. Mas note que o olhar de Jesus não é o olhar da curiosidade, não é um olhar periférico. O olhar de Jesus, ele é profundo,
Porque quando Jesus olha para ele, Jesus enxerga o passado dele, enxerga o presente dele e enxerga o futuro dele. E aqui perceba algumas implicações. Existem algumas implicações no texto acerca do olhar de Jesus. A primeira é que Jesus viu que ele estava deitado. Eu sei que quando a gente olha para esse texto e vê essa informação, vendo deitado, parece que essa é uma informação corriqueira, que isso é um casuísmo dentro do texto. Mas eu sempre ensino aos irmãos que na Bíblia não existe casuísmo. Não existe nenhuma frase que esteja lá por estar simplesmente. Ou que o escritor bíblico colocou porque não havia outra coisa para colocar. Quando ele diz que o homem está lá, ele está deitado, é porque essa informação é importante. Ele podia estar sentado, ele podia estar escorado, mas ele está deitado. E quando a Bíblia mostra que ele está deitado, está trazendo à tona para nós o estado de desânimo em que ele se encontrava, o estado de prostração mental e espiritual em que ele se encontrava. Ele está deitado como alguém que está desanimado com a própria vida. E é interessante que Jesus olha para ele e vê isso. Jesus enxerga isso. Jesus não enxerga apenas o estado do corpo dele, Jesus enxerga o estado em que a alma dele se encontrava, assim como ele enxerga a sua. A segunda coisa que Jesus vai ver é o tempo do sofrimento dele. Jesus vai olhar para ele, vendo-o deitado, soube que ele estava assim havia muito tempo. Há quanto tempo ele está desanimado? Há quanto tempo ele está prostrado? Ele está prostrado há 38 anos. Ele está nesse estado há muito tempo. Jesus sabe o tempo da sua dor. Jesus sabe o tempo que ele está padecendo com aquela enfermidade e com aquele estado de coisa. E Jesus viu, sobretudo, a causa do seu sofrimento. Note aqui, por favor, que nem toda enfermidade é por causa de pecado. Algumas enfermidades, vocês sabem, são para promover a glória de Deus. Deus tem seus propósitos e os seus propósitos são ricos. Essa é a razão porque nem você e eu devemos interpretar a dor de ninguém. Você não tem autorização para olhar para alguém que está doente e dizer: eu acho que isso aí é pecado. Você corre o risco de fazer um juízo falso. Lembra vocês que quando Jó estava padecendo, inclusive com aquela enfermidade, desde a sola do pé até o alto de sua cabeça, os amigos olharam para ele e disseram: isso deve ser pecado. Deus está pesando a mão sobre ele, e vocês sabem que esse juízo era falso. Não era porque ele estava pecando, era exatamente porque ele era muito fiel a Deus e ele estava sendo provado. Não queira nunca interpretar a dor de alguém, porque você vai errar. Mas nesse caso específico, nós estamos diante de alguém que está doente por causa de um pecado. A Bíblia não revela qual era o pecado. Provavelmente um pecado que ele cometeu na sua juventude. Porque Jesus vai dizer para ele, depois que ele é curado: olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que é que Jesus está revelando? Jesus está revelando que por trás daquela enfermidade existe um pecado. Ele está sofrendo por causa do pecado. O pecado trouxe enfermidade para o seu corpo. Aquilo que nós chamamos na teologia de doença amartiagênica. É doença que tem origem no pecado. E quando o pecado é perdoado, a enfermidade automaticamente ela é curada. E aqui me permita citar mais uma vez o melhor exemplo que eu conheço de uma doença amartiagênica. Em Londrina nós temos o pastor Glênio, que é pastor da primeira igreja batista de Londrina. Glênio foi chamado para visitar uma de suas ovelhas no hospital, que estava convalescendo, e quando ele chegou ao hospital, uma das enfermeiras disse: pastor, já que o senhor está aqui, o senhor não pode visitar uma das médicas do hospital? Ela está no estado final, ela está aguardando, nós estamos
prevendo a sua morte, e uma oração sua poderia trazer conforto ao coração dela. Não há mais esperança para a saúde dela, mas nós queríamos que o Senhor orasse por ela. O pastor Glênio consentiu e então entrou ao quarto daquela médica para orar por ela e começou a conversar com ela, quando ela então começou a abrir o coração diante dele. Ela disse que o marido a havia abandonado, que o marido havia trocado por uma secretária, e o seu casamento havia sofrido uma ruptura, e desde então ela odiava o seu marido com todas as forças. Glênio perguntou a ela quando que aquela enfermidade surgiu, e foi exatamente no momento em que ela passou a odiar aquele homem. O pastor Glênio desafiou aquela médica a perdoá-lo, mas ela disse: eu não tenho forças. Orou com ela, e uma segunda visita orou novamente com ela, até que de fato ela conseguiu fazer a oração, liberando o marido e perdoando aquela falta. Passado mais alguns dias, o pastor voltou ao hospital, e aí quando ele está passando pelo corredor, ele encontra a enfermeira, e disse: a doutora? Ela disse: o senhor não soube? Qual a impressão que você tem? Que ela morreu. E a enfermeira disse: o senhor não soube? Não, não soube. O que aconteceu? Ela está curada. A enfermidade desapareceu e ninguém sabe explicar por que a enfermidade desapareceu. Eu sei por que a enfermidade desapareceu. Porque aquela enfermidade era uma enfermidade amartiagênica. Aquela enfermidade tinha origem no pecado. A mágoa no coração dela, o ressentimento no coração dela. A ciência hoje, eu não estou aqui falando de Bíblia, a ciência hoje já identificou que existe pelo menos 7 tipos de cânceres que são provocados por causa de mágoa e ressentimento no coração. É por isso que quando alguém chega ao meu gabinete e diz: pastor, eu estou assim amargurado, eu digo: a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida, a melhor coisa que você pode fazer para o seu coração é perdoar. Porque a Bíblia diz que isso vai trazer saúde para os seus ossos. Quando você guarda mágoa no seu coração, você está conspirando contra a sua própria vida e contra a sua estabilidade. Jesus disse que quando alguém não perdoa, essa pessoa é entregue aos verdugos para que ela seja atormentada dia e noite. Sabe quem é o maior beneficiado em perdoar? Aquele que perdoa. Se você tem alguma coisa contra alguém, se você tem alguma conta em aberto, em nome de Jesus, essa noite libere. Libere essa pessoa que você mantém trancado no seu cárcere. Libere perdão para essa pessoa. E eu não estou dizendo aqui que perdoar é fácil. C.S. Lewis disse que perdoar é fácil até que a gente tenha algo para perdoar. Eu sei que não é fácil. Mas eu sei que o perdão ele é possível, porque a Bíblia manda perdoar. E Deus não pede que você faça nada impossível. Se Ele diz para você perdoar, é porque Ele pode conceder a você a graça suficiente para que o perdão seja liberado. E quem fala para vocês aqui, fala do alto da sua experiência, ex cátedra, como a gente diz no latim. Eu tive a minha experiência em perdoar, e eu também achava que era impossível perdoar. Mas o Senhor me visitou e disse a mim, de uma forma muito clara ao meu coração: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor me deu poder para perdoar, e eu posso lhe garantir que o maior beneficiado fui eu mesmo. Alguém disse que guardar mágoa no coração é como guardar ácido em recipiente não tratado. Vai corroer sua vida, vai destruir sua vida, vai levar a sua vida à destruição. Jesus olha para esse homem e sabe qual é a causa. Jesus sabe que às vezes por trás de determinadas circunstâncias existem outras muito mais complexas. Havia na vida deste homem. Segunda coisa importante desse texto é que Jesus vai fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? Queres ser curado? Uma pergunta tão clara, tão objetiva como esta, tão direta como esta, que resposta o enfermo deveria dar? Sim, Senhor, eu quero.
Mas não é assim que ele responde. E não é essa a resposta que ele dá à pergunta de Jesus. Mas a questão aqui é essa: por que será que Jesus pergunta? Observe que Jesus não pergunta porque ele está curioso. Jesus não pergunta porque ele quer incomodar o homem. Jesus pergunta porque ele tem a solução para o problema daquele homem. E você sabe perfeitamente que nem toda necessidade implica em desejo. Você pergunta para um alcoólatra: você quer parar de beber? Ele precisa parar. Mas o fato dele precisar não significa que ele quer. Existem pessoas precisando de um milagre urgentemente, mas não significa necessariamente que essa pessoa queira o milagre. Jesus está perguntando para ele: o que você quer? Você quer ser curado? Porque nem todo desejo vai implicar, ou nem toda necessidade vai implicar num desejo. As nossas necessidades não são óbvias. Mas a grande verdade é que Jesus vai perguntar para ele, porque Jesus quer confrontá-lo. Jesus quer levá-lo ao lugar do arrependimento e da cura. Nós precisamos muitas vezes ser levados ao lugar em que nós vamos ser confrontados e a nossa realidade vai ser mostrada. Ninguém será salvo a menos que reconheça seu estado. Quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Jesus está tocando na vida dele. Jesus sabe aonde tocar você. Jesus sabe onde está o seu problema. Quando Jesus pergunta, Jesus está chegando próximo de onde está o real problema dele. É assim que o Senhor faz conosco também. Porque de repente alguém entra aqui e diz assim: eu não tenho problema, eu não tenho nem pecado. Se você não tem pecado, você não pode ser perdoado. Se você não é doente, você não pode ser curado. Se você não é pobre, não pode ser enriquecido. Você precisa reconhecer que existe um problema. Quando Jesus está perguntando, é porque Jesus está conduzindo este homem a reconhecer a sua real necessidade. E você precisa reconhecer a sua. Terceiro lugar, olha comigo, a ordem de Jesus. Jesus vai dar uma ordem para este homem: levanta-te, toma teu leito e anda. 7 palavras. E com 7 palavras Jesus colocou um enfermo de 38 anos em pé. Há poder na palavra de Jesus. 7 palavras de Jesus fez com que um homem entrevado. Você sabe, se você ficar doente e for internado, e ficar vários dias em um leito, uma das primeiras providências que são tomadas é providenciar um fisioterapeuta, para que você seja exercitado na cama, para que você não fique entrevado em uma cama, para que não haja sequelas, dias. Agora imagine um homem que está parado há 38 anos enfermo em um leito, e Jesus diz para ele 7 palavras e ele fica em pé. E ele toma seu leito. Ele arruma o seu leito. E Jesus diz: vai para a sua casa. E ele começa a levar a sua cama para casa. Há poder na palavra de Jesus. E aqui eu chamo sua atenção para alguns aspectos importantes na ordem que Jesus está dando para ele. Primeiro, é que a ordem de Jesus não foi dada à enfermidade. Ela foi dada ao homem. Jesus poderia dizer assim: enfermidade, vai embora. Eu repreendo essa doença. A ordem de Jesus não é para a enfermidade, é para o homem. Levanta-te, toma teu leito e anda. Segunda coisa importante na fala e na ordem que Jesus dá a esse homem. Jesus está dando uma ordem para que ele faça algo que para ele era impossível. Levantar e andar era tudo que um doente, um paralítico de 38 queria. Mas ele queria, mas ele não podia. Ele está há 38 anos junto daquele tanque, esperando uma hora exatamente para ele ser curado, para ele se levantar e andar. Aí Jesus chega para ele e diz: levanta-te, toma teu leito e anda. Isso era impossível para ele. Era impossível para ele, mas não era impossível para Jesus. E aqui guarde uma coisa:
Quando o Senhor dá uma ordem para você, Ele também dá o poder para você. Levantar e andar era algo que ele não podia, mas quem deu a ordem, deu a ele também o poder. E ele se levantou e andou. Quando o Senhor dá uma ordem para você, Ele vai acompanhar essa ordem do poder necessário. Você está aqui dizendo assim, eu não posso, eu não consigo. Mas diante da ordem que o Senhor lhe dá, a ordem vem acompanhada de poder, para você fazer o que você não pode. Em terceiro lugar, note que a ordem é dada para que ele inverta a ordem das coisas. Esse homem é carregado todos os dias pela sua cama. Mas agora Jesus manda ele carregar a cama. Aquilo que te carrega é o que você vai carregar. Agora não é a cama que vai carregar você, é você que vai carregar a cama. Agora não são as coisas que vão dominar você, você vai exercer domínio sobre elas. De repente alguém entrou aqui dominado por um vício, dominado por uma prática. Essa prática domina você, esse vício domina você, pois Jesus vai dar ordem para você dominar aquilo que agora está dominando a sua vida. E em quarto lugar, Jesus vai dar uma ordem para que ele comece a exercitar a sua fé. Levanta-te, toma teu leito e anda. Ele podia tergiversar, ele podia arrazoar com Jesus, dizendo, Senhor, eu estou aqui há 38 anos esperando a minha hora e o Senhor manda eu me levantar e andar. Ele não discute, ele levanta e anda. Ele põe em andamento a sua fé. E a frase que eu mais gosto, e vocês já conhecem, a fé honra a Deus e Deus tem prazer em honrar a fé. Levanta-te, ele não discute, ele se levanta. Ele confia na palavra de Jesus. Se Jesus mandou, eu vou me levantar. Em quarto lugar, e eu já vou terminar, o poder de Jesus. Porque diz a Bíblia que Jesus mandou ele se levantar, e diz a Bíblia que imediatamente ele se levantou. Havia uma instantaneidade na ação e na operação de Jesus na vida dele. Sabe o que isso significa? Não importa quanto tempo ele ficou doente. Alguns relatos na Bíblia vão falar sobre o tempo. Aquela mulher hemorrágica que sofria havia 18 anos, num caso crônico. Diz a Bíblia que ela tocou nas vestes de Jesus e na mesma hora ela foi curada. Não importa quanto tempo, há poder em Jesus, ele pode mudar a sua vida num instante. De repente seu problema já se perpetua há muito tempo, há muitas décadas. Há poder em Jesus para mudar isso agora, se você tocar nele pela fé e ouvir a voz dele também. Jesus, ele é capaz de mudar toda e qualquer situação. Eu sempre cito aqui que o possível e impossível para Deus é a mesma coisa. E impossível é especialidade dele. Creia, há poder no Senhor. E eu vou terminar. Vou terminar com duas palavras. A primeira é um alerta, porque de repente diante de uma pregação como esta e diante do apelo que eu vou fazer a vocês, alguém precisa vir com bastante consciência aos pés de Jesus. Quero lembrar a vocês que existe um preço para se caminhar ao lado de Jesus. O discipulado exige de nós um custo a ser pago. Diz o texto que este homem, curado por Jesus, foi indagado por alguém. Você está carregando a sua cama, hoje é sábado, não pode carregar, não pode trabalhar no sábado, quem mandou? Diz a Bíblia que a partir daí, Jesus começa a ser perseguido e as elites religiosas começam a tramar a morte de Jesus porque dizem que ele viola a lei cerimonial do sábado. É óbvio que se Jesus está sendo perseguido e Jesus está sofrendo uma trama dos líderes religiosos, aquele homem, por ser curado por Jesus e testificar o nome de Jesus, também passou a sofrer algum tipo de represália. Eu pensei sobre isso porque se você quiser caminhar realmente ao lado de Jesus, você precisa saber que
algum tipo de reação essa decisão em sua vida vai trazer. As pessoas vão reagir diante da sua decisão. Mas você precisa estar seguro dessa decisão também. Há um custo, mas esse custo vale a pena ser pago. E segundo, o senso da oportunidade. Jesus foi ao tanque de Betesda, que aqui é chamado de a casa da misericórdia. João vai dizer que Jesus foi lá e nenhum evangelho vai citar nenhuma outra visita de Jesus a este lugar. A impressão que a gente tem é que esta foi a única vez que Jesus visitou o tanque de Betesda. Sabe o que isso significa? Que essa oportunidade na vida deste homem foi única. Que se essa oportunidade não tivesse sido aproveitada, ela teria sido perdida para sempre. Mas este homem teve o senso da oportunidade. Jesus apareceu diante dele, ofereceu-lhe o que ele precisava e ele agarrou a oportunidade. Oportunidade não pode ser perdida. Hoje, este lugar também se transforma na casa da misericórdia. Aqui está Jesus como estava lá no tanque de Betesda. Ele tem aquilo que você precisa. Ele tem o caminho para os pés que estão perdidos. Ele tem a água para aquele que está sedento. Ele tem o pão para aquele que é faminto. Ele tem a luz para aquele que está na escuridão. Ele tem a vida para aquele que está na morte. Ele tem a resposta para aquele que está inquieto. Ele tem salvação para aquele que está perdido. Ele está aqui. E você não deve perder de forma alguma a oportunidade que lhe está sendo dada. Ele está passando aqui como passou naqueles alpendres, e ele lança seu olhar sobre você e dá oportunidade a você, e saiba, isso é por causa da graça, porque não existe nada em você, como não existe em mim, que justifique o amor dele, mas esse amor e essa oportunidade ele está estendendo a você nesta hora. Você quer ser curado? Você quer experimentar o que Jesus pode efetivamente fazer na sua vida? Naquele dia aquele homem estava lá, deitado, prostrado, desanimado, mas Jesus deu poder para ele. Ele foi levantado, ele enrolou a sua cama, porque era uma espécie de esteira chamado crabatom. Ele enrolou a sua cama e foi embora para sua casa. Jesus havia feito o que médico nenhum podia ter feito. Jesus fez o impossível. Jesus quer fazer por você também.